Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje nós vamos tratar da eletroquímica, os pontos principais que você não pode deixar de saber para ir fazer a sua prova do Enem, belezinha? E como de praxe todo módulo, no final dele nós vamos estar resolvendo algumas questões do Enem e comentando os pontos mais importantes. Bom, quando nós falamos então de eletroquímica, é importante que você separe dois grandes grupos, as pilhas e a eletrólise. As pilhas são um processo espontâneo. A diferença de potencial ali é positivo, ou seja, maior que zero. Como que é feito o cálculo de diferença de potencial, né, DDP? É o potencial do maior menos o potencial do menor. Geralmente são potenciais de redução. Redução, ganho de elétrons. Então você vai pegar aquele que tem maior potencial menos aquele que tem o menor, fazer a subtração e você vai ter então ali a DDP da sua pilha. Lembrem-se, pilhas em série, quando você vai juntando uma pilha com outra pilha, com outra pilha, com outra pilha, você aumenta o DDP. Então, por exemplo, se você tem 5 pilhas e cada uma tinha 1 volt de diferença e você junta elas em série, a DDP vai ser igual a 5 volts, beleza? E aí, lembrem-se, no cátodo acontece redução e no ânodo oxidação. Gato vermelho. Vitor, gato vermelho? Olha aqui, ó, cat red, tá vendo? E no ânodo, oxidação, vogal com vogal. É um matezinho bobo que ajuda você a lembrar, beleza? Então lembre-se, pilhas são um processo espontâneo onde nós convertemos energia química em energia elétrica. E aí o cálculo da diferença de potencial, basta você pegar o potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Ou o maior potencial de oxidação menos o menor potencial de oxidação. Outro processo que o Enem gosta bastante é sobre os metais de sacrifício, que são aqueles metais que são colocados em conjunto com outros metais para protegê-los, para evitar a corrosão de um metal. Então, por exemplo, você tem lá o ferro, você não quer que o ferro se oxide, e você vem e coloca o magnésio perto dele, para o magnésio oxidar no lugar do ferro. Isso é chamado de metal de sacrifício. Para você selecionar um metal de sacrifício, é importante que você entenda que você vai ter que selecionar um carinha que tenha alto potencial de oxidação. Em outras palavras, você vai ter que selecionar um cara que queira muito sofrer oxidação. Se ele tem alto potencial em sofrer oxidação, é a mesma coisa que dizer que ele tem baixo potencial de redução. Então, quando nós vamos escolher metais de sacrifício, o próprio nome já diz, eu quero sacrificar eles. E quando nós falamos de corrosão, entenda, a corrosão ela está ligada com o processo de oxidação. Então, se você quer que um cara oxide no lugar do outro, ele tem que ter maior potencial de oxidação. Em outras palavras, menor potencial de redução. Quanto menor o potencial de redução de um sistema, de uma substância, né, melhor dizendo, maior a tendência dela a sofrer oxidação. Belezinha? Um outro ponto que você também não pode deixar de saber para a prova é sobre a eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo, aonde nós vamos utilizar ali corrente elétrica para promover uma reação química não espontânea, tudo bem? Então a diferença de potencial dessa reação é negativa, é um processo não espontâneo, escrevi 2 vezes justamente para você ficar fixado na informação, tudo bem? E ela pode ser de 2 formas, ou ígnea ou aquosa. Basicamente, numa eletrólise, o que eu tenho? Eu tenho uma cuba eletrolítica, ali eu vou ter os eletrodos que vão estar conectados a uma bateria, certo? E ali eu vou ter então meu eletrólito. Se esse eletrólito for fundido, ou seja, para que eu promova a condução de corrente elétrica, eu precisei passar ele do estado sólido para o estado líquido, você tem eletrólise ígnea. Se você promoveu essa condução de eletricidade por meio da solubilização em água, porque a água tem a capacidade de dissolver, de separar, né, de dissociar os íons, né, você tem uma solução aquosa. O problema da solução aquosa é que você gera competições de íon, que é a descarga. A água, ela tem preferência de sofrer descarga quando a gente fala de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, e o alumínio. Por isso que o alumínio, quando a gente quer extrair o alumínio da bauxita, que é esse processo aqui basicamente, ó, a bauxita ela é composta por esse óxido, nós fazemos um processo de eletrólise que vai liberar oxigênio e alumínio pra gente, essa equação não está balanceada, né?
Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que essa reação ela só vai acontecer se for uma eletrólise ígnea. Por que ela não acontece em uma eletrólise aquosa? Porque a água ela tem preferência de descarga no alumínio, logo ele não tende a sofrer descarga, tudo bem? Então essa é a desvantagem desse processo. A ígnea, a desvantagem dela é que você aquecer um eletrólito e torná-lo condutor, ou seja, fundir um eletrólito, é muito caro, porque você usa temperaturas muito altas, visto que a ligação química presente aqui, na maioria das vezes, é iônica. E o que acontece? Você precisa de temperaturas muito, muito, muito altas. Belezinha? Um outro processo também muito importante que de vez em quando o Enem cobra, é a questão sobre o revestimento ou galvanização. Por exemplo, você pega um material e você reveste ele com ouro. Por que você reveste com material nobre, com metal nobre? Você reveste com metal nobre justamente para evitar o processo de oxidação ou degradação da sua amostra ali, do seu composto. E aí um ponto que você tem que entender é que quando você coloca em cima, que você tem como finalidade de proteção, já vai ser o contrário de metais de sacrifício. Você vai ter que colocar ali, ó, basta você revestir com um material que não tende a sofrer oxidação. Em outras palavras, você reveste ali com um material que tem elevadíssimo potencial de redução, que são conhecidos aí como os metais nobres, né? Ouro, platina, tudo bem? Que está justamente ligado a esse processo de não quererem sofrer oxidação, consequentemente, não sofrem desgaste. Bom, espero que você tenha anotado essas informações aqui e agora vamos fazer uns exercícios para praticar essas informações. Saca só.